Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast de número 1, na primeira temporada. O objetivo é que a gente fale mais sobre o mundo do redesenho de face, sobre as técnicas que estão criando a realização de sonhos para os nossos pacientes, estão fazendo nós, profissionais, realizarmos sonhos e automaticamente quem ganha com isso é o nosso paciente. A gente vai ter uma série de convidados aqui nos nossos podcasts. Esse podcast número 1 a gente tem uma convidada especial, que é a doutora Viviane Kelmo, lá de Pernambuco, né? Formada em 2017, bucomaxilo, harmonização facial, e a gente vai bater um papo aqui sobre tudo, técnica, vida pessoal, conselhos que ela pode dar para profissionais que estão começando ou quem já está no mercado e que de repente não está conseguindo escalar como ela escala e ter os rendimentos que ela tem. Então o objetivo desse podcast é levar até você, que é profissional, o case de sucesso dela e você, se for paciente, exatamente conhecer mais um pouco da profissional, conhecer mais um pouco da técnica. Seja bem-vinda, doutora Viviane, que é uma amiga querida. É uma satisfação e uma honra estar aqui com você e principalmente desse primeiro podcast. A gente, sempre que a gente convida uma pessoa, o objetivo é conhecer um pouco mais desse profissional como realizador de sonhos. A nossa profissão, a odontologia, ela faz com que a gente consiga mudar a vida de muitas pessoas, seja qualquer parte técnica. A harmonização veio para juntar isso, a parte dentária, a parte oral com a parte facial. Então a gente saiu lá de dentro da boca, aliás, a gente foi para dentro da boca, né? Depois a gente agora está vindo para a parte de fora, que é exatamente a área de atuação nossa profissional. E a gente queria conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre essas mudanças, né? Em toda a sua carreira, 2017, né? Já tem uma carreira consolidada, já tem o seu nível de clientes, né? A sua clientela já toda mais consolidada. É óbvio que hoje em dia a gente tem cada dia mais que buscar mais clientes novos. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, suas estratégias, suas mudanças. O que a técnica mudou na sua vida. Assim, vamos bater um papo aqui. O objetivo é a gente esclarecer para a nossa audiência aqui quem somos nós, o que é a técnica, o que somos nós como profissional, o que somos nós como pessoas, como seres humanos. Afinal de contas, não tem como desvincular o profissional do ser humano. Quem desvincula o profissional do ser humano normalmente se perde no caminho. Então, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouquinho de você primeiro, da sua parte de formação, e depois a gente entrar nesse bate-papo que vai ser maravilhoso. Em primeiro lugar, seja bem-vinda, né? Nós estamos aqui no ISV, em Niterói, no Rio de Janeiro, e é um grande prazer ter você aqui vindo diretamente de Pernambuco. Ó, terra boa. Gratidão por estar aqui participando, principalmente como eu retomo primeiro podcast. Estou muito feliz pelo convite, te agradeço e me sinto muito honrada. E saudações pernambucanas, né? Do nosso povo quente, do nosso povo gostoso de se viver. Você já conhece Pernambuco e sabe que... Já dá vontade até de voltar para lá. Exatamente. E foi com muita felicidade que eu comecei a seguir esse ramo de esvaziamento facial através de você. A minha primeira formação, na verdade, eu sou da área da ortodontia, fui fazer pós-graduação em ortodontia. Meus pacientes começaram a pedir um pouco mais, porque eu terminava dentro da boca e fora da boca. Eles falavam, eu preciso de um pouco mais, me faça alguma coisa a mais. Eu não conseguia fazer, e pela minha insuficiência de não conseguir realizar os sonhos dos meus pacientes, foi aí que, com muita dificuldade, eu entrei na harmonização facial, porque eu achava que o odontólogo não deveria entrar na harmonização facial, que tem aquela resistência de não conhecer. Como eu acredito que muitos profissionais hoje existe essa resistência de falar, não, eu sou odontólogo, eu mexo na cavidade oral, e como você bem disse, excelentemente, nós somos profissionais de cabeça e pescoço. A nossa área da atuação é dentro e fora da boca também. Quem fez essa mudança da gente ir para dentro da boca foi a gente mesmo com o passar do tempo. E a gente foi começando a tratar intraoral e deixar o extraoral para lá. Mas uma coisa que você falou é importantíssimo, né? Que a gente muitas vezes fazia trabalhos excelentes intraorais e às vezes o trabalho ficava muito mais bonito. Às vezes uma prótese, por exemplo, ficava mais bonita no modelo do que dentro da boca. Pelo fato da parte externa, a parte estética não está bem desenhada, né? Não está bem harmônica.
E automaticamente a harmonização veio trazer isso, né? Veio somar com isso, né? Por isso a harmonização orofacial, né, Vivi? Exatamente. A gente chama de Vivi porque já é amigo, né? Claro. Então, todo nome já tem assim, olha, Viviane já vira Vivi. A gente gosta muito disso e o objetivo desse podcast, né, do Não Face Podcast, é trazer profissionais que sejam parceiros de qualidade, de excelência profissional, mas principalmente que cada vez sejam mais amigos. Afinal de contas, a gente fala isso nos cursos, né? Que amigos caminham juntos. Né? Colegas, você um dia está junto, outro dia separado, mas a gente gosta de estar junto. Isso, Sandro, é uma coisa maravilhosa, porque depois que eu estou andando com vocês, a gente se sente parte da família, do grupo, do Instituto Sandro Valente, porque vocês realmente caminham junto conosco. É muito bom a gente saber que a gente tem um suporte científico, técnico, ali no dia a dia. E é muito bom você estar com uma equipe que sabe o que está fazendo, trabalhando com a ciência, não só nos devaneios da harmonização facial, e sim na ciência. Isso é muito gratificante. Porque uma coisa é você viver de imediatismo, né? Serve tanto para, por exemplo, propagandas suas na internet, famosas firulas que todo mundo faz, né? No Rio de Janeiro, firula é fantasia, que muita gente faz, e só que isso não persiste com o tempo. Você está formado desde 2017, quer dizer, vai em 2027, 10 anos formado? Vai fazer 10 anos. Né? Eu já estou há 30, quer dizer, a gente já está vivendo o mercado há algum tempo, e a gente sabe que tem coisas que duram para sempre. Qualidade, ciência, dura para sempre. Fantasias que são passageiras duram algum momento. Podem ser aproveitadas ou não aproveitadas, mas o objetivo principal nosso é falar de ciência. Afinal de contas, a técnica é muito científica. E quem leva a ciência a sério, nos dias de hoje, tem eternizado seu nome dentro da história, da sua história profissional e da vida de muitos pacientes. Quem leva a sua carreira pautada em estrelismos momentâneos, nem sempre vai conseguir manter isso. Venho falando muito sobre isso. E quando eu falo também, eu levanto a mão e digo que já passei por essas fases todas. Achar que o que o mercado no momento estava trazendo, e agora com a internet traz as dancinhas, traz os TikToks, traz isso e aquilo. Já tive tempos atrás que eu entraria nessa. Hoje, a gente já com mais tempo de formado, experiência, vai mostrando a gente que o que os nossos pacientes querem não é exatamente isso. O que eles querem é qualidade, excelência no processo, exatamente o que você vem fazendo ao longo desses anos. E ao longo desses anos não houve tempo de parada de estudo, né? Pelo tempo de carreira aí. A gente não... A odontologia, na verdade, é um ramo maravilhoso, porque ela permite que a gente cresça em várias áreas. E se a gente parar, a gente perde, porque a informação está muito rápida, a tecnologia está muito rápida e a ciência está, graças a Deus, avançando muito bem. E nós temos, como profissionais, estar aptos para se qualificar em técnicas novas e na ciência. E foi dessa forma que eu parei aqui com vocês. Que bom, a gente fica muito feliz de ver profissionais do Brasil inteiro. Você vem lá de Pernambuco para fazer um curso com a gente, isso orgulha muito. Você está de volta aqui agora para um podcast, está sempre junto. E que, por sinal, como eu estava conversando hoje cedo com você, eu sou a única ainda em Pernambuco. É verdade. Muitos virão, né? Aí entra aquela história que muitas vezes, pelo nosso conselho, a gente não pode ficar citando. Sou pioneiro em tal coisa. Mas na região você é pioneiro. E automaticamente, para os seus pacientes que possam estar vendo esse vídeo ou que vejam depois, né, entender que esse processo que você criou, ou quem criando, esse ecossistema de equipe multidisciplinar que você tem, né, essa coisa, e até depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que foi criar esse processo todo, para ter resultado a gente precisa disso, e esse crescimento antes de técnica e depois de técnica. Claro que você tem várias técnicas no seu portfólio. Algumas vão chamar mais atenção, algumas vão fazer você ter mais resultados, outras vão simplesmente cair no esquecimento, porque tem muita coisa que acontece, né? É isso, técnicas que vêm e vão, mas tem técnicas que são realização de sonhos, né? O Draw Face, por exemplo, o redesenho de face é uma realização de sonho. Todo mundo que tem uma gordura na face localizada, uma flacidez, você tem aquele sonho de realizar. E a gente escuta muito isso, né? Nesses 30 anos de formado foi o que eu mais escutei agora,
alguns anos para cá, nunca tinha escutado tanto que a gente consegue realizar um sonho. Você realizou um sonho meu. E isso não tem preço na nossa vida, né? Isso não tem preço. E, na verdade, quem ganha são os nossos pacientes, né? Você transbordando essa técnica chegou não só no Brasil, chegou em Pernambuco, Nordeste do Brasil, mas certamente em outros países também. Sim. Essas técnicas que eu sei que você tem aí alunos internacionais, chegou fora do Brasil também essa técnica, e é muito bom você saber que existe resolução do problema do paciente, porque hoje o paciente chega no consultório com aquela face super cheia, pesada e precisando tirar aquele peso do rosto. A pessoa não quer colocar 10, 20 ml de ácido hialurônico para redesenhar aquele rosto para o ano que vem estar tudo derretido novamente. Ele quer tirar aquele peso. E a técnica do redesenho de face é justamente isso, trazer a beleza do paciente de volta. E isso é muito confortante, porque o resultado é incrível. E quando a gente faz esse acompanhamento, que eu gosto de fazer o acompanhamento bem de perto com minhas pacientes, os meus pacientes tiram foto com 5 dias, 6 dias. Esses dias teve uma paciente que mandou para mim, com 5 dias eu falei, peraí, você tá com filtro? Ela disse, não. Eu disse, você tá com uma base? Ela disse, não, isso é uma foto sem base. Olha a minha pele, olha meu desenho. Ela disse, ai, eu te amo. E é muito gratificante a gente como profissional, porque não existe preço que pague isso. Isso, sem dúvida, é uma realização de sonho que ela tinha vergonha de sair em público. Ela se escondia atrás dos filtros do Instagram, dos filtros dos celulares hoje, que é cheio de filtros, para se mostrar quem era ela. Ela se via ali como um filtro, mas na realidade ela não era. E ela não socializava mais, né? E muita gente se escondia, não tirava fotos. Eu vejo muitos pacientes que falam assim, doutor, quando alguém tirava uma foto minha e que me pegava de lado, eu arrumava até uma briga. Porque eu tenho que ter estratégia, eu tenho que levantar o celular, eu tenho que botar a língua no céu da boca. No céu da boca. E tem a técnica da língua do céu da boca. Então, conta pra gente um pouquinho dessa sua motivação profissional para você, esse crescimento, sabe, né, nesses 10 anos. O que te motiva a acordar todos os dias para essa busca, essa realização de sonho, pela qualidade do que você faz? Sandro, quando a gente consegue tocar a vida de alguém, a gente consegue tocar uma geração. Quando a gente aumenta a autoestima do nosso paciente de uma certa forma, a qual eu tanto relutei, eu queria transformar a odontologia para que os meus pacientes eu conseguisse resolver um problema deles. Eu pensava que só dor física seria um problema resolvível por mim. Mas quando eu entrei nesse mundo maravilhoso, eu percebi que a dor psicológica é uma dor muito mais forte. A pessoa não se aceitar quando olhar no espelho, não socializar-se, não estar bem no seu casamento, porque não está achando confortável com o seu visual. Você está com a baixa autoestima. E você chegar na vida dessa paciente ou desse paciente, transformar de uma forma sutil, né? Mudar. E a paciente chegar, você restaurou meu casamento. Hoje eu me olho, eu consigo ser feliz comigo, eu consigo ser feliz com meu marido, porque hoje eu me aceito. Hoje eu sou uma mãe melhor, porque eu me aceito. Hoje eu consegui emagrecer, eu consegui ter força de ir para academia, porque eu me aceito, eu me acho linda, estou maravilhosa. Isso não tem preço. Isso daqui não é uma dor lá pulsante física, é uma dor pulsante invisível, que a gente consegue trazer esses pacientes para junto da gente e resolver. Isso daí não tem preço, isso daí é maravilhoso. É engraçado que a gente faz isso tudo, né? Quer dizer, eu costumo sempre falar o seguinte, você está ali realizando sonho, transformando a vida de outras pessoas, você está fazendo o que ama, porque você escolheu aquilo, e você está ganhando muito bem por aquilo. Isso é muito bom. Quer dizer, isso é bom demais. E outra coisa principal, né? A gente bota o Drawn Face ali, o redesenho de face, com alguns pilares. O primeiro deles é a segurança, depois resultado, e sempre muita ciência envolvida. O que a gente observa que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas em mostrar isso para os seus pacientes, estão preocupadas em mostrar
o seu consultório belo, as suas roupas maravilhosas, e esquece a essência, porque a pessoa não está buscando somente isso. E, óbvio que a gente sabe que hoje com o mundo digital faz a pessoa olhar você bem vestido, você com um carro bonito, achar que você é bem sucedido, achar que você tem resultado. Tudo bem, dá para a gente trabalhar isso, né, de uma forma mais ética, mas a pessoa quer ver que você consegue mudar a vida dela. E isso muitas vezes vai ser esse ensinamento, né? O que a gente está falando aqui, por exemplo, de repente muita gente vai estar vendo a gente falar depois, né? E é uma coisa que é importante, a pessoa vai ver a profissional Viviane que acorda de manhã cedo, deixa a sua família em casa, vai para o consultório, passa lá horas no consultório, e o objetivo não é o financeiro só. Óbvio que a gente também não vai ser demagógico, que não é, né? Óbvio que é, mas não é o primeiro ponto. Quando a gente bota isso como primeiro ponto na nossa vida, só ganhar dinheiro, a gente vai correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro. Do vento, corre atrás do vento. Corre atrás do vento. Então, mas quando a gente bota os resultados da nossa profissão, que ninguém te exigiu que você fosse dentista, ninguém te exigiu que fizesse harmonização, ninguém te exigiu nada, você que escolheu isso tudo. E quando a gente bota isso em primeiro lugar, a gente vê o resultado do restante acontecendo, né? É maravilhoso a gente chegar na vida do paciente e conseguir mudar esse paciente e mostrar, às vezes, muitos pacientes às vezes chegam querendo fazer outro tipo de procedimento, pensando que aquilo ali vai resolver. E quando a gente coloca ele ali em frente ao espelho, o que realmente incomoda o paciente é o desconforto dele não estar bem pelo peso, que a pessoa já não se reconhece mais. Então, é muito importante a gente saber as indicações que deve fazer com o paciente. Nem todos os pacientes são indicados para fazer o procedimento, então a gente tem que ter esse conhecimento técnico e científico para orientar bem os nossos pacientes. Como você falou, não é só o glamour, é a ciência. Você precisa mostrar, isso daqui é indicado para você, e isso não é indicado. Mas tudo se embasa em quê? Em ciência. Quando você trabalha junto com a ciência é sua amiga. Você vai longe e você trabalha com segurança. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar na nossa vida de pensar o tempo inteiro. A ciência vem à frente da prática clínica. E automaticamente a clínica vai ser... A gente fala a clínica é soberana. É soberana a partir do momento que você tem muita ciência envolvida nessa história. E estar atento ao que está acontecendo no mundo é importantíssimo. Falando um pouquinho de técnica, por exemplo, a gente chegava um tempo atrás e a gente queria tirar peso. E a gente ficava focado em tirar peso dessa região anterior, porque era o que tinha de técnica, é o que existia. Também foi assim para mim há 17 anos atrás, quando comecei a fazer. E depois a gente observava que só isso não era suficiente, a gente precisava redesenhar. Então a gente foi nesse caminho. Na sua prática clínica em si, né? Você veio buscar esse aprimoramento, graças a Deus a gente fica feliz de ter sido com a gente, de estar junto nesse caminho junto com você, mas o que teve de mudança do seu antes, de uma técnica que você já tinha resultado, para uma técnica agora que você consegue realizar sonho? Como é que você vê esse disruptivo, sabe? É transformador. Eu acredito que todo caso é uma transformação diferente, é uma emoção diferente, é uma vibração diferente. E quando eu vejo o resultado, até na hora do pós-operatório imediato, a gente consegue ver a diferença, aquele peso removido, você fica emocionada com o resultado, porque há uma transformação, você fala, não acredito. E com a técnica tão menos invasiva do que era antes, eu falo, como é possível? Que lindo, é maravilhoso. E uma coisa muito legal é que antes os pacientes, quando a gente fazia essa técnica de lipoaspiração de papada, que é coisa do passado, a gente fazia submentual e o paciente ficava ali com aquele pescocinho duplo, né? Aí ele ficava bem bonitinho, aí chegava nos 15 dias, aí a gente ia olhar a foto, aí a gente olhava, meu Deus, o que é? Como assim? Como é que a gente pode... Ficava com aquele colarzinho gordinho. E agora, o que é que a gente vai fazer? Às vezes o paciente estava satisfeito, mas nós, como profissionais, víamos. Então, o que é que tem que fazer? Tem que emagrecer. Então, faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Então, foi nesse faltava alguma coisa que eu vou estudar mais um pouquinho, vou ver, vou procurar na literatura americana, vou procurar. E aí, encontrei vocês. No esvaziamento de face,
opa, tem alguma coisa rica nesse processo. Vou observar que processo é esse. Acompanhei um pouquinho, aí desisti, eu disse, eu acredito que não é por esse caminho. Depois eu disse, não, vou voltar nele novamente, nessa técnica, e aí foi quando eu realmente mergulhei. E os nossos pacientes ficam maravilhosos, a gente conseguir fazer o redesenho mandibular, a gente conseguir fazer o desenho do malar. Ai, que coisa linda! É uma técnica riquíssima, cheia de coisas maravilhosas. E o ideal, né? E depois disso tudo, o que sobra daquele processo, que teoricamente você, não, isso aqui sobrou, vou jogar fora. Você consegue utilizar. Antigamente derretíamos. Você consegue utilizar para refazer as outras áreas que de repente você perdeu o volume, onde você teve uma ptose. Isso é maravilhoso, isso é riquíssimo, isso é ciência com beleza pura para os nossos pacientes, que isso é muito bom. E o engraçado é que a gente vibra tanto com o que a gente está fazendo, porque a gente ama, né? E eu vivo isso todo dia com os alunos e com as minhas práticas, que a gente vai falando para o paciente e ele vai se empolgando tanto que ele vai, mesmo sem ver, ele vai a autoestima dele vai aumentando, que ele acaba uma cirurgia de algumas horas, ele sai mais alegre, mais feliz e mais saltitante do que quando ele entrou. Quer dizer, teoricamente era para ele estar mais cansado. E ele sai mais feliz ainda. Mais feliz. E alguns pacientes me falavam uma coisa que eu falava assim, é impossível que isso aconteça. Alguns falavam assim, nossa, eu já estou sentindo colando, já estou sentindo mais leve. Eu falei, bom, esse não é possível, não pode ser normal. Acabei de fazer esse negócio. Mas aí todos eles começaram a falar isso. Eu falei, gente, será que isso é subliminar ou realmente está sentindo? E aí muita gente foi conversando com os pacientes e eles falaram assim, olha, a gente sente que estava pesado e agora parece que está mais leve. Então a sensação que, juntando com o que vocês vão falando, o que está vendo, eu mesmo sem ver o que eu estou sentindo é a sensação do desenho que eu queria. Quer dizer, então aí tem a sensação verdadeira, fisiológica que ele está percebendo, junto com a emoção do que a gente está transmitindo. E aí que eu falo, é a hora que a gente, sendo um profissional humanizado, né, de tratar o paciente com carinho, de tratar o paciente mostrando a ele a grandiosidade do que você está fazendo, do que você ama o que você está fazendo, é a hora que ele confia ainda mais em você, ele relaxa mais e começa já a viver naquele momento o que vai vir na frente na carreira, na vida dele. Na vida dele. Nessas últimas minhas pacientes, eu achei super engraçado porque eu segui um conselho seu, que você falou, todos os meus pacientes eu faço um acompanhamento pré-operatório para a gente conseguir até reduzir um pouco de peso e a gente conseguir ter um resultado um pouco melhor. Nessas minhas últimas pacientes, a gente lançou esse desafio, a gente intitulou até Desafio Transforme-se, e fizemos um grupo, e a gente fez um encontro com essas pacientes no consultório, e uma ficava incentivando a outra, que foi muito bacana. Isso antes de fazer? Antes da cirurgia. E uma ficava incentivando a outra, mandando receita, olha, essa é sem açúcar, essa é sem trigo, essa é sem... E criou um movimento gostoso ali, e elas postavam foto no Instagram, olha, eu tô tomando água, tô indo pra academia, e uma marcava a outra, me marcava, e a gente sentia essa vibração antes. Positivo, né? E teve uma das pacientes que ela nem lembra a importância e o peso que ela falou. Ela falou, antes de fazer a cirurgia, eu já me sinto outra mulher. Olha que coisa. Isso é, para nós profissionais, não tem dinheiro que pague, é emocionante, porque realmente a gente escolhe uma profissão por emoção, e a paciente chegar e parar o tempo dela, que todo mundo é muito ocupado, e ali chegar no teu privado e falar, olha, antes de fazer a cirurgia, eu já me sinto outra mulher. Por quê? Porque cria aquela energia, aquele movimento que o paciente se sente acolhido. O paciente não está mais solto no mundo, o paciente é nosso. Quando ele chega pra gente, a gente vai mudar. E aí, agora você falando disso, me veio uma coisa muito maravilhosa. Parabéns pela iniciativa ali. Me veio uma coisa muito importante, que quando o paciente vai chegar para a sua cirurgia, já com esse movimento que você está fazendo, ele chega menos ansioso, mais tranquilo, e o seu pós-operatório já é mais. Isso está na literatura, né, que é a ansiedade. Os problemas psíquicos atrapalham muito o processo de cicatrização.
Quando você começa a fazer esse movimento antes, você já diminui todos os problemas psíquicos que a pessoa tem, que não são relacionados a só a gordura local. Pode ser em relação à sua vida pessoal, ela começa a ver outras mulheres, outras pessoas, né, que têm o mesmo problema que ela, ou elas vê outras que têm problemas mais graves e ela tem menos, ela começa a ficar incentivada. Muito, muito legal. Parabéns já, assim, pela essa mudança, E tá sendo isso muito foi um bacana. start para mim. Já vou começar, ó, eu não vou falar cópia não, porque é um nome feio, mas já vou começar a modelar algo parecido nesse sentido. Tá vendo? Tá vendo como a gente aprende? Tem gente que acha que a gente dar aula é a gente ensinar. E eu falo o seguinte, dar aula é a gente aprender. Como a gente aprende ensinando. É bem diferente. É um transbordo, na verdade. Né? Você transborda, mas sempre tem alguma coisa ali, algum insight que você fala, poxa, eu posso colocar aí na minha rotina, às vezes até profissional, às vezes até na... Gostei, agora tem que apertar a mão. Legal. E foi um start seu, começou com você. Você deu a ideia... E eu comecei, foi muito bacana. Na verdade, você criou um grupo ali de empoderamento antes da cirurgia. E dizer, hoje, você não está transformando sua vida pelo desenho. Você está transformando muita coisa. E tem muitas delas que elas não estão mais nem tomando açúcar. Tiraram zero açúcar. Já seguiram você, já que você seguiram foi o exemplo, na inspiração, né? Quase um ano sem açúcar. Quase um ano sem açúcar. E se inspiraram porque viram que eles inflamam. Agora me veio a cabeça de insights assim. Eu tô igual que, não posso falar o nome não de um apresentador de televisão que interrompe os outros. Não posso falar, né? Mas, você já imaginou isso daqui a um ano? Quando você pegar essas mulheres todas que passaram por esse processo e você fazer um encontro anual? E quantas vezes elas não podem transformar também através da vida delas? Sim. Porque tem irmã, tem mães, então elas podem transformar ali a rotina dos esposos com o baixo açúcar, injeção de comida mais saudável. E eu gostei desse encontro, hein? Olha, meninas, vamos rolar um encontro aí de um ano. E outra coisa, se você pensar que hoje você investe muito para você trazer novos pacientes para o consultório, né? A gente está falando do mundo digital, que você tem que gastar com mídias para você, de repente, trazer novos pacientes, você está trabalhando com um grupo de pessoas que vão levar o seu nome à frente. Sabe as revendas de produtos antigos? Ainda existem hoje, por exemplo, Avon, Natura, que você contratava mulheres que vendiam com revistinha. Ali, a empresa fazia o seguinte, ela pegava um profissional que vendia, ganhava dinheiro com aquilo, e gerava o nome da empresa, fazia o nome da empresa girar. Isso. Né? Ela vendia o nome da empresa e os produtos da empresa, sem a empresa gastar um centavo com propaganda. Ela dava na mão ali da revendedora uma revista que tinha ali todos os produtos com preço, ela fazia os pedidos e tirava. Então isso é um marketing multinível que chama. Você já observou que você criou com esse processo um marketing multinível dentro do seu consultório? Foi involuntário, né? Involuntário? Você agora captou bem profundo ali a estrutura da gestão ali no nosso encontro, sem saber. Muito, muito, muito legal. Fiquei muito feliz de saber. Só o nosso podcast hoje, apesar de da gente falar de técnica, vamos falar de muito mais coisas, mas só esse insight para quem está assistindo, para mim já foi muito grande, e para quem está assistindo já serviu para muita coisa. O que você pode fazer com baixo investimento, baixíssimo investimento financeiro. Um alto investimento pessoal, porque para fazer isso você tem que estar dentro, estar vivendo junto com essas mulheres. Com elas. Né? Só que você está vivendo junto com elas e trazendo elas para junto de você Isso. e automaticamente vai entregar resultado a elas e elas vão levar o seu nome para várias outras pessoas. E isso é real. E a transformação delas impacta tanto que as amigas dela vêm atrás da gente e querem estar com a gente por conta disso. Transforme-se. Transforme-se. Já valeu o nosso podcast, para quem vai estar assistindo a gente, já valeu essa dica ali, que serve para várias áreas, não somente da liposcultura, do Drown Face que a gente está falando, mas para tudo. Né? Porque muita gente chega no nosso consultório ainda desinformado, que precisa de informação. Quando às vezes você está falando, ela entende ou não entende. Quando você junta um grupo que consiga, de repente, trocar mais ideias, isso vai muito além do seu ensinamento, vai para uma troca. E automaticamente surgem dúvidas que você vem ali esclarecer novamente. Quer dizer, você está sendo uma professora dos seus pacientes. E é isso que eu falo que é vender. Né? Na minha época de formato, falar em vender dentro da área de saúde era uma coisa
péssimos. Professores, esse nome não pode ser, mas o processo de venda é igual. Exato. Seja da nossa técnica, seja de uma loja de roupa, seja de carro, seja o que for, existem as estratégias. Essa forma de vender com carinho, né, isso vai gerar, ao meu ver, né, olhando para o que você falou, pensando aqui, já estou viajando, né, nessa história que você me contou, vai gerar uma conexão tão grande com o seu mundo que você em breve vai ser uma profissional muito mais requisitada do que você já é hoje. E automaticamente você vai ter que tomar uma atitude. E qual é essa atitude se a gente pensar em termos profissionais? Eu fico com minha agenda lotada ou eu vou me diferenciar aumentando meu ticket? Então é uma coisa que você vai ser uma dor também. Todo crescimento tem uma dor. Você gerou um movimento muito forte, muito, muito. Eu acho que não sei se você está conseguindo perceber quão forte vai ser esse movimento. Daqui a um ano isso como vai estar. E como vai estar a sua agenda nesse tempo e o que você vai ter que fazer. Atender mais mulheres para fazer mais nesse sentido ou atender menos com essa qualidade que a gente está conseguindo ainda. Né? Quer dizer, então você gerou ao mesmo tempo para você uma coisa maravilhosa. E um problema para resolver. Um problema, mas um problema bom, bom, né? Esses problemas a gente gosta. E como é que é, doutora Viviane, nesse processo todo com a sua vida pessoal, por exemplo? Isso é uma coisa que as mulheres administram vários empreendimentos ao mesmo tempo. Sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida amorosa, sua vida de mãe. Como é que é esse equilíbrio? Pois eu tenho 2 adolescentes. Um tem 16 anos e outro tem 12. Você imagina como é que é. E eles são realmente super grudados. E é muito gostoso porque eles nasceram aí na odontologia comigo e eles viveram a odontologia comigo. Eles pequenininhos, eu com livro estudando para terminar a faculdade ali, logo no início. Então eles vivem ali aquela emoção comigo. E eles estão sempre junto de mim. E eles estão ali no consultório, estão sempre presentes, vendo, gostando. Eu sempre influenciando um pouquinho, vem pra cá. Essa profissão aqui, chega junto de mamãe pra tu gostar. E eles gostam muito da área de saúde. A gente tá muito presente, eu tenho que estar eu hoje atuo em 2 estados, em Pernambuco, mas também na Paraíba. E aí eu tenho que definir ali quantidade de pacientes que a gente não consegue atender todo mundo, a demanda é grande, então a gente vai atendendo vagarosamente, vai colocando uma agenda um pouquinho para frente. E para a gente estar tendo tempo de estar com as crianças, né? Porque nessa fase da vida deles é importante a gente estar junto, crescendo, né? Ensinando, passeando, tendo aquele suporte, ouvindo, que eles têm muita dúvida, né? E às vezes eles ficam envergonhados de conversar essa fase um pouco. dessa idade é uma fase crítica, né? Que você, ao mesmo tempo que você está no auge da sua carreira, você está no auge da sua carreira de mãe. Maternidade. Então. E que é uma delícia. Ser mãe é uma delícia. Para quem está escutando a gente aqui, se você não tem filho, tenha um filho. Isso que é gostoso demais. É um amor incondicional, é um amor que a gente nunca vai sentir. Nem um homem sente por uma mulher sente por um homem esse amor que é o amor de mãe, exclusivo por um filho. É muito bom. Isso é muito gostoso. Nem todo mundo consegue unir essas duas vertentes como você está unindo, né? Não é todo mundo que consegue botar o seu filho dentro do consultório, cuidar. Às vezes é mais difícil, dependendo da vida de cada um. Mas isso é muito, 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 muito bom. Agora, e os filhos estão entusiasmados para serem dentistas também? Ou alguém já fala sobre isso? O mais velho, ele está falando, eu vou fazer primeiro medicina, porque a senhora trabalha muito, eu quero trabalhar menos. Aí eu disse, pronto, vá para medicina, mas aqui a odontologia está aqui. Tá bom, não tem problema, vamos trabalhar junto. Vamos trabalhar junto do mesmo jeito. E o segundo, eu estou 12 anos ainda, ele tem muito ainda para que a gente consiga trabalhar na influência. Estou influenciando vagarosamente. Eu consigo chegar. Dentro desse mundo, voltando para a profissão, as suas expectativas para curto, médio e longo prazo dentro da sua área? A curto, muito gratificante, porque a agenda já está lotada, porque resultados incríveis atraem pacientes incríveis. Quando a gente se entrega
em um tipo de tratamento e foca em um tipo de tratamento, deixa de ser multifocal, você é unifocal, você é especialista em uma coisa, você foca em uma coisa. Então, hoje, meu foco é somente lipoescultura cérvico-facial e redesenho de face, para que eu consiga cada vez me especializar e trazer resultados mais incríveis para os meus pacientes. Dessa forma, agenda lotada. Aí, a médio prazo, a gente consegue fazer o quê? A gente vai ter que fazer essa redução desses pacientes, porque a gente não consegue atender essa demanda tão grande. Tão grande. E dessa forma a gente está crescendo aí, transformando a vida das pessoas, trazendo pessoas para junto da gente. É muito bom. Quer dizer que agora você está focada só na lipoescultura? Isso. Hoje, com redesenho de face. Hoje, pacientes que vêm aleatório de procedimentos de harmonização facial solto, não. Hoje é só focada... E quando chega também, você acaba vendo que tem que passar por aquilo para chegar às outras partes. Mas tem paciente, na verdade, que eu até já estou encaminhando para outros profissionais, porque tem gente que chega magérrima para fazer algum tipo de procedimento. Então, essa parte a gente não tem nem como é que a gente tira aquela... para poder fazer uma lipoenxertia ali, para usar aquelas células para redesenhar a face. E às vezes o preenchimento com ácido ali, uma boca. Aí eu encaminho para outro profissional, porque eu transbordo na vida de outro profissional também. Perfeito. E eu consigo focar e dar atenção aos meus pacientes. Você falou uma coisa de fundamental importância que o profissional tem que entender. Eu vejo isso e com 30 anos de formado, já passei por todas as fases. Quando eu estou criticando alguma coisa, não é porque eu não conheço. Eu conheço, então, todos os lados. Focar em alguma coisa como você está focando é fundamental. É o que a gente chama de mecanismo único. Você vai ter um foco principal em alguma coisa. Você pode até, tem pessoas que às vezes vão somar algumas pequenas técnicas junto com a lipoescultura, o Downface, o LG Codes, né? Enxertia. Só que você vai chegar uma hora que ele não consegue fazer isso, né? Então, eu acho que realmente ter esse mecanismo único vai te levar muito mais a ter resultado. Você vai ser uma referência, já está sendo uma referência de mercado, né? E para quem está começando, ter um mecanismo único, diferente do que todo mundo faz, é fundamental. As pessoas estão começando a me dizer, me perguntar, me falar, a caixinha de pergunta tem sempre alguém falando que está começando a saturar a harmonização. Aí eu falo, bom, calma lá, eu não estou vendo isso, muito pelo contrário, cada vez a harmonização está indo melhor na minha vida. Mas, realmente, se você focar em fazer coisas simples como todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Todo mundo tem. Quer dizer, então, o que você está fazendo é uma coisa que já te parabenizo, que a gente tem pouco tempo de contato do curso, né, de como você fez. Essa mudança está sendo muito rápida desse processo. Essa consciência, né, de focar no mecanismo único foi muito rápida e implementada dentro do seu dia a dia, né? Exatamente. Os pacientes, na verdade, eles procuram a gente para tentar resolver um problema dele. E às vezes ele não sabe o que é. Normalmente eles não sabem o que é. Ele chega e fala, eu quero fazer isso. O paciente quer fazer um queixo, quero fazer uma mandíbula. E tudo derretido. Então, quando você sabe da técnica correta, você estuda mais profundo aquela técnica, você fala, pronto, isso daqui eu consigo fazer com aquela técnica, com essa técnica que eu trabalho. É muito melhor do que você ficar tentando fazer todas as técnicas. Sendo mais ou menos em tudo. E sendo mais ou menos em tudo. E a saber que a técnica a Draw Face, ela vai, na verdade, contra, de uma certa forma, o preenchimento. O que a harmonização ensina é enche. E o que o Draw Face vai é contrapartida, esvazia. Porque realmente, vamos pensar, se você tem alguma coisa inflada, você consegue desenhar? Não. Desincha para poder... Por isso que quando a gente vai para academia para emagrecer, a gente perde a massa gorda, massa ruim, para ficar só com a massa magra. É justamente o que a gente faz no redesenho de face. A gente tira aquele peso para aí então redesenhar. Como você bem disse, perdoa, as técnicas às vezes podem sim adicionar
técnicas como ácido, no redesenho de face, no pós, pode sim. Mas hoje eu não pego solto um paciente que vem só para fazer isso. O paciente que está comigo, eu planejo o case. Como você bem falou. Hoje eu não me interesso mais num paciente que quer fazer um aleatório, um preenchedor, um botox. Eu quero um case, eu quero transformação, eu quero ser diferente, eu quero ser uma diferença na vida da pessoa. E isso vai gerar um resultado muito importante, né? Eu cito sempre no livro Estratégia do Oceano Azul. Que por sinal tem. Eu adoro ver o livro dele. Aí, junto com o podcast lá. Quem é o autor? O autor, tá aqui, ó. É chinês o indivíduo, né? W. Shen Qin. E René Melbourne. Ele fala exatamente sobre isso. Quando você se torna diferenciado, a concorrência fica irrelevante. Exatamente. Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Quando você faz essa diferença, você consegue tornar a sua concorrência irrelevante. Você já não vai mais ter preocupação com quem é o cara que abriu a porta do seu lado, do seu consultório. Exato. Porque sabe o que você entrega. O caminho que você está indo, né, é um caminho muito legal. E o mais importante, né, o que eu tenho observando nessa nossa conversa aqui hoje, que você já pegou todos os conceitos, tanto técnicos, quanto os conceitos de experiência que a gente foi passando do longo tempo, né, dentro da área e também profissional, e você começou a implementar isso muito rápido dentro da sua clínica, né? Você já saiu daqui e saiu implementando as modificações que você queria, né? Eu já comecei. E, na verdade, quando a gente conseguiu ter o acesso, eu consegui ter o acesso online, eu já deu uma virada de chave nas aulas online gravadas e eu falei, opa, gostei disso, isso me apetece, é rico, tem informação aqui que eu posso trazer para o meu cotidiano, no meu consultório, para a minha rotina, para os meus pacientes. E aí a gente foi trabalhando e foi um combo. E hoje a gente está trabalhando dessa forma, a todo vapor, a todo gás, transformando a vida das nossas pacientes, dos nossos pacientes, porque eu atendo paciente e homens também. Mas hoje o meu público maior são as mulheres que estão mais perto, que tem coragem de enfrentar transformação. O público ainda é 95%, eu acho, feminino, né? Porque as mulheres têm mais essa ligação com a beleza. O homem está ali com a barriguinha, ele fala, não, isso aqui é meu charme, né? E as mulheres com a barriguinha, aquilo está péssimo, ela quer uma mudança. Sem contar que agora eu vou jogar contra os homens, que os homens são mais frouxos mesmo, né? Então nós somos menos corajosos. Então a verdade é essa. A verdade é essa. A gente finge que é muito corajoso, na hora que vê o que tem que ser feito, a gente dá uma corrida. Mas no geral hoje também está crescendo muito a procura masculina. Mas a gente tem uma felicidade muito grande de ver quando a gente está ensinando um profissional e um profissional pegar isso e mudar a sua vida. Porque o ensinar em si, como você ensina para os seus pacientes, não é uma coisa só pensando no financeiro. É um propósito, né? Fazer um programa como esse que você fez, né, que você pega as mulheres ali antes, né, você vai deixando ela mais preparada em todos os sentidos, mas eu acho que mais até do que alimentar é no psicológico. Esse psicológico dela vir preparada para a cirurgia, dela ver que tem várias outras pessoas que têm o mesmo problema dela e ela vem para esse seu consultório, junta nesse programa que ela jamais iria pensar que ia entrar num programa como esse, teoricamente sem pagar nada por isso, né, que ela está pagando pela cirurgia, mas ela consegue já ali transformando a vida dela. Isso é muito, 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 muito legal. E fazer isso não é uma coisa que você está visando só o financeiro, você está visando exatamente a mudança da vida da pessoa. O que você daria de conselho, né, para a gente ir concluindo o nosso podcast aqui, senão a gente falaria isso aqui o dia inteiro e daqui a pouco em off a gente vai falar sobre esse seu projeto aí, que eu fiquei muito animado com isso. Eu fiquei feliz que você ficou animado. O que você falaria aí para quem está começando, não estou dizendo profissional começando na odontologia em si, quem quer fazer uma transformação? Perdão, eu quero mudar a minha carreira, eu estou insatisfeito com esse mundo, eu estou achando que a concorrência está me massacrando. O que você aconselharia, dentro do que você fez, está fazendo, o que você aconselharia, assim, olha, profissional? Faça isso, que isso foi uma coisa que mudou. Hoje eu falo, tenha
um mentor. Quando você tem um mentor que já viveu, foque no mentor que você quer chegar onde ele chegou, ter o resultado que ele teve e vá para junto dele. Pague o preço, porque hoje a gente paga acessos. Pague o acesso para estar junto de um mentor que você quer ser e ter resultados como ele, ser como ele. Então, vá lá, modele ele. Então, isso é uma das grandes transformações, porque é a transformação de ter esse acesso com vocês, deu vários insights. Vocês trouxeram uma bagagem e trouxeram vários insights que eu consegui, junto com a minha bagagem, sair transformando e moldando na minha rotina, na minha vida. Você não chegou e falou, tá engessado, você faz isso e eu fiz isso. Não. Você passou, transbordou e eu fui lá com os insights que você me deu e com o conteúdo, eu fui lá e fiz minha transformação. Então, se está estagnado aí, eu acredito que, como um profissional, a minha opinião seria você pagar o acesso. Fala para a câmera aqui, ó. Pagar bota a câmera dela aqui para ela dar esse dessa daqui? conselho. É nessa? É nessa? Aqui, ó, essa Diogo, fala para mim qual aí, é. Ó, É nessa? diferente. Então, se você está estagnado na sua profissão, o meu conselho é: pague o acesso nas mesas que você quer. Porque acesso nas mesas que você quer é valioso. E a partir desses acessos você vai ver a sua vida profissional foguete. Um foguete. Aí, gente, não tem. As estratégias já existem. O que você tem que fazer é buscá-las. Tem coisas que você tem que partir de você a execução. A técnica muita gente pode ter acesso e nem sempre vai aproveitar. O mais importante dessa história, que eu falo que tem que vir de dentro para fora, é você querer fazer acontecer. Alguns gostariam, outros querem, outros fazem acontecer. Você viu aqui o depoimento da doutora Viviane Kelman falando exatamente isso, já com experiência de mercado, que ela está mudando a carreira dela a partir de um case. Né? Ela veio lá fazer o curso com a gente falou alguma coisa, ela pegou o que ela já sabia. O mais importante é isso. Não é que você vai procurar um mentor e você vai esquecer tudo. Você vai pegar o que aprendeu, pegar o que você tem, tirar o bom de tudo, extrair o bom de cada coisa e juntar para ficar um excelente. Então, já quero até aproveitar para parabenizar pelos resultados, parabenizar pelas mudanças, parabenizar pela transformação na vida dessas pessoas, né? Na vida das pessoas que te procuram. Parabéns pela criação de um novo ecossistema. Esse é um ecossistema que você está criando. E espero daqui a um ano, nós também, hoje, gravando esse vídeo, é dia 30, né? Não? 29 de novembro de 2024. No 29 de novembro de 2024, de 25, você fazer o primeiro encontro dessas mulheres. Ó. Então, as vidas transformadas pela doutora Viviane Kelman. Olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Eu quero ser convidado. Gostei. Tá vendo como a gente, junto, a gente consegue criar mais coisas? Esse foi o objetivo de criar esse podcast, que a gente conseguisse ter essa troca. E a gente, quando vai a algum local, vai dar uma entrevista, pode fazer um podcast, ou vai numa aula, a gente acha que a gente está indo lá para aprender alguma coisa e a gente está indo muitas vezes lá para ensinar. A troca é muito mais importante. Tive uma pergunta essa semana, no início dessa semana, de um professor, até falou assim: mas que história é essa de tanta live? Eu convidei ele para fazer o podcast e ele não pôde, que estava viajando. Tá em Miami agora fazendo aula lá. Eu falei: não, cara, você está perdoado, você pode ficar em Miami dando aula. Mas ontem ele mandou uma foto cheia de lancha lá, ele mergulhando. Eu falei: cara, você foi dar aula, você foi. Mas ele vai estar aqui no próximo podcast. Mas eu falei para ele o seguinte, falei: cara, cada vez que a gente faz uma live dessa, cada vez que a gente está fazendo um podcast, cada vez que a gente está conversando com profissionais, como vão passar por aqui vários profissionais nesses podcasts, todas as quartas-feiras um episódio, a gente aprende muito. Né? Hoje eu aprendi mais uma coisa aí humanizada, que é a transformação da vida da pessoa começa muito antes da técnica que você vai entregar. Já tinha isso na minha vida pessoal, mas consegui ver em você fazendo esse projeto tão carinhoso com as suas pacientes, algo ainda mais transformador, que a pessoa já chega pronta para receber o resultado do que você vai entregar de técnica. E aí a história que a gente está falando, que as estratégias já existem. Óbvio que o livro Estratégia do Oceano Azul fala exatamente em criar novos mercados.
Quando ele fala que criar novos mercados, a gente fala, mas como que eu vou criar um novo mercado dentro da odontologia se é uma técnica? Não tem como eu vou criar uma técnica nova? Aí que a pessoa não entende. Você percebe que criou um novo mercado, uma nova forma, uma nova abordagem. Quando você faz isso com as mulheres antes de chegar dentro da técnica, automaticamente ninguém faz isso. E aí a concorrência se tornou irrelevante. E essas mulheres serão eternamente evangelizadoras, eu diria meu mentor, Gilberto Augusto, que eu falo sempre dele quando eu fiz mentorias e sou mentorado por ele, ele fala uma coisa importante. Quando você transforma a concorrência em relevância, você não fica mais preocupado com ela. E aí você foca em outras coisas que são mais importantes. Você esquece de ver a sua concorrência e você vê o seu próprio ecossistema. Então, obrigado por ter participado com a gente. Foi muito engrandecedor. Uma honra estar aqui. Nosso primeiro podcast aí, ó. Número 1. Né? E a gente já começando com ideias novas, e eu tenho certeza que cada podcast desse vai trazer um profissional com as suas experiências, com as suas expertises, com os seus começos, recomeços, com as suas necessidades, que a gente espera poder estar junto, dividindo esse passo a passo da nossa carreira, porque a carreira ela tem que estar sendo reinventada a cada dia. Eu, por exemplo, com 30 de formado, quando eu comecei lá a fazer, isso aqui que a gente está fazendo hoje, o mundo digital, não existia. Para vocês verem o quanto era difícil, eu fazia a propaganda do meu consultório no mimeógrafo. Tem gente aqui que nem vai saber o que é isso. Mimeógrafo. Né? Mimeógrafo é para você ver como é antigo, né? Quem está filmando aqui está rindo, né? Então, tudo bem. Vamos dizer que seja uma Xerox mais antiga, sabe? Uma Xerox você acredita que você conheça, né? Botou lá. Hoje você já conhece escaneamento, é mais ou menos isso, só que era bem mais rudimentar. Você botava lá num aparelho que rodava assim, ó, era um carbono com álcool e ele transferia aquele material que estava ali digitado ou escrito. Na época a gente digitava com uma Olivetti. Quem não conhece aí entra no Google. São 30 anos, gente. Mas a gente não tinha dinheiro para fazer de outra forma. Já existiam gráficas, mas a gente não tinha grana. Então a gente fazia aquilo. E outra coisa, muitas vezes fui eu que passei. Meus pais eram professores e tinham um mimeógrafo em casa. Eu passava lá, cortava e botava na caixinha do correio debaixo do portão das portas da vizinhança. Isso há 30 anos atrás. E hoje a gente tem chance de estar entregando para vocês um case de sucesso, como da doutora Viviane aqui, que mostrou para vocês uma forma, uma coisa diferente que eu tenho certeza, que como eu estou aqui feliz de ter escutado isso, feliz de ter visto uma nova vertente, tenho certeza que muita gente vai estar aproveitando também. As estratégias existem, mas você pode criar dentro dessas estratégias coisas novas, entendeu? Por isso, leiam esse livro, Estratégia do Oceano Azul, que você vai ver que ele vai transformar a sua vida. Tem muita gente que não lê nada, né, Viviane? É verdade. Tem muita gente que vai passando só vendo técnica, lendo técnica, e esquece de ver coisas que, associado à técnica, vão te levar a ter resultado. Tem muitos livros tão bons. Hoje a gente consegue escutar um livro. Você está dentro de um carro no engarrafamento, você tem lá um audiobook e está lá o tempo inteiro passando. Então, quer dizer, você, não li livro nenhum esse ano, ok, mas escutei vários. Né? Hoje a gente tem resumos de livros, não consigo ler, porque realmente o livro ele conta uma história, ele prolonga para poder ter aquele enredo todo. Você pode pegar um resumo que vai direto ao assunto. Quer dizer, não tem mais desculpa para a gente não estar em busca do crescimento. A única desculpa é se você não tiver vontade. E aí você então tem que procurar alguma coisa que você tenha vontade. É verdade. Deixar você finalizar esse nosso podcast. Eu gostaria aqui de falar dessas últimas palavras, agradecer a você, a toda a equipe, por estar nesse podcast maravilhoso, fechar esse primeiro podcast com chave de ouro e dar um recadinho aqui para as minhas rainhas. Se você apetece aí essa abordagem calorosa, juntinho, e você sabe que está precisando transformar sua face, tirar esse peso, vem aqui, me segue no Instagram, me segue no YouTube. Fala o Instagram para ele. DRA Viviane Kelma. Vocês vão deixar aqui, olha, na mágica acontecendo, o nome DRA Viviane Kelma. Vai lá no meu Instagram, me segue, vem fazer parte desse movimento gostoso que você vai ver como é uma transformação, sentir essa energia gostosa. Gente, maravilha, né? Pode deixar aquele jeito, Diogo, que tá nós dois aqui. Aí, legal. E aí pega o podcast lá no fundo. Foi um grande começo. Eu acho que quando nós idealizamos o podcast, está aqui o Diogo que
trabalha junto comigo, minha equipe online também que trabalha junto. Quando eu falei do podcast, que era uma vontade de fazer, já tem mais de um ano até, só que sempre faltava tempo. Eu acho que quando a gente começou a criar essa ideia e foi de uma hora para outra assim, vamos fazer esse negócio, né, Ju? E eu não sabia que ia ser tão grandioso. O nosso primeiro podcast foi assim, para a gente ver que a gente tem muito a aprender. A gente está o tempo inteiro aprendendo. Se você desistir desse processo de aprendizado em qualquer etapa da sua vida, a sua vida vai ficar estagnada e vai te dar a sensação de estou passando aqui por quê? O crescimento tem que ser pessoal, o crescimento tem que ser profissional, o crescimento tem que ser espiritual, esse crescimento tem que ser em várias vertentes da nossa vida. Quando um tiver enfraquecido, busque alguém que possa te dar uma ajuda para fortalecer nesse sentido. É o que a Viviane falou, né? A doutora Viviane falou aqui para a gente procurar mentores. E mentores tem vários na nossa vida. Tem na nossa casa, por exemplo, nossa família. Na nossa igreja, por exemplo, lá o pastor, o padre, seja o que for. Na nossa vida profissional, os profissionais que a gente procura para fazer curso. No nosso casamento, até de repente o outro que está do nosso lado. É um mentor para a gente melhorar junto as coisas. E ou assim sucessivamente. O mais importante dessa história toda é que a gente não fique estagnado em achar que vou fazer a mesma coisa que alguém está fazendo. Porque você vai ter os mesmos resultados que o outro tem. E vai falar a mesma falácia que todo mundo está dizendo, por exemplo, dentro de técnica, que a nossa área está saturada. E a gente vê que você não está vivendo isso, eu não estou vivendo isso, e por que outros estão vivendo isso? Aí prova que é a falta de parar e criar estratégias para fazer esse crescimento acontecer. Você pode estar somente sentado fazendo, você pode estar, né, ajudando no planejamento ou simplesmente no planejamento. Ou você pode estar tendo esse conjunto, né, fazendo as três coisas. Mas não tenha dúvida que você tem que ter o tempo para você parar e pensar nas estratégias que você vai colocar em prática. Senão a coisa não funciona. Já fica aqui minha dica que eu vou modelar essa história aí que foi falado hoje, né? Então, você vê que, ó, que coisa boa. As mulheres vão gostar disso, os pacientes vão gostar muito disso, dessa integração antes do processo cirúrgico, né? Esse carinho que a gente vai dar. E outra coisa, aprendam uma coisa na vida nos dias de hoje, tanta tecnologia, tantas inteligências artificiais surgindo, tanta gente falando que o robô vai tomar conta de tudo. Não vai. Seja um profissional humanizado, seja um profissional que faz acontecer na vida da pessoa e automaticamente você vai ver que sua vida vai ser transformada. Mas a humanização acho que é tudo, né? É verdade. É o que está faltando no mundo hoje e eu acho que na nossa área a gente nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial ou por um robô que faça o que a gente faz, porque essa humanização eu acho que é fundamental. Então, uma dica que fica aqui para a nossa live de hoje é seja mais humano. E automaticamente qualquer técnica que você faça, se for uma técnica então de excelência, vai te trazer resultados de excelência. Mas se você não for um ser humano de excelência, pode ser a melhor técnica do mundo que muitas vezes você não vai conseguir desenvolver, você vai ficar estagnado. Parabéns. Obrigado por essa nossa participação, foi ótimo aqui. Nosso primeiro podcast aí fechado com chave de ouro e a gente tem muito mais pela frente. Espero, o ânimo que deu aqui nesse podcast de hoje foi assim, da gente chegar ao podcast número 1000, claro que já vou estar com menos cabelo do que estou hoje, acredito eu, ou que se tem algum ainda, mas que a gente chegue até lá. Por quê? Porque é muito bom a gente poder estar aqui falando e você que está escutando, de repente, tirar alguma coisa de bom. Isso. Ou até botar aqui embaixo o seu comentário. E não esquece também que a gente vai estar aqui no YouTube de dar lá um likezinho para a doutora Viviane. Dá um Pode like pra gente também. E também fazer inscrição no nosso canal para que a gente possa te entregar mais resultados com profissionais como esse que vão estar sempre junto com a gente. Esteja sempre junto com pessoas que façam vocês crescerem. Se não for para isso, é melhor até não ficar perto. Ah, mas Sandro, meus amigos não me fazem crescer? Não é que você vai precisar de deixar de ter os amigos, mas você vai selecionar mais aonde você quer estar, porque o crescimento ele pode acontecer facilmente. É só você estar no lugar certo para acontecer facilmente. A doutora Viviane Kelman deixou aqui a dica de uma dessas formas, é tendo mentores em qualquer âmbito da nossa vida, na vida profissional também. Eu fico feliz de fazer um pouquinho parte dessa parte da vida dela profissional aí, como mentor aí. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Né? E lá de Pernambuco, apesar que não é hoje em dia nem é tão longe assim, né? É perto, né? Ficou mais perto, mas
sair de casa, não estar em casa e tudo isso é um envolvimento muito grande. E você aceitou logo de primeira mão estar aqui com a gente. Feliz. A gente fica muito feliz. E continue realizando os sonhos da vida das suas pacientes, né? A vida da sua família, óbvio. Se você está realizando sonhos de pessoas e você está com isso lucrando, ganhando, vivendo a sua odontologia plena, a sua família vai estar ganhando juntos também. Parabéns. E seja sempre bem-vinda aqui no Instituto Sandro Valente. Obrigada. Seja sempre bem-vinda no podcast. Olha, no podcast sim, eu quero estar aqui, hein? No 100, anota aí. Um abraço.